Assassinos históricos, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung viveu 82 anos. Seu governo na China foi o socialismo. Ficou no poder durante 27 anos e nesse período encabeçou a morte de 77 milhões de pessoas. Além das mortes resultantes de conflitos mesmo entre o governo e a população, houve também uma enorme quantidade de mortes por doenças e por fome. Em 21, participa da fundação do Partido Comunista de forte apelo popular, o qual começa a reunir chineses de diversas regiões do país para formar o Exército Vermelho, com o qual, em 49, Mao organizou e proclamou a República Popular da China, ocupando toda a parte continental, onde implantou um regime socialista, seguindo a princípio o modelo soviético. Enquanto isso, um outro grupo se retirou para a ilha de Taiwan, compondo a República da China, com um regime capitalista. O governo socialista de Mao arquitetou e colocou em prática 3 projetos principais: a coletivização forçada, o grande salto à frente, que acabou resultando na Grande Fome, e a revolução cultural. Coletivização forçada. Primeiramente, a China foi dividida em comunas agrárias e comunas industriais, que eram cada uma unidade administrativa, militar e social, como uma espécie de pequena cidade onde a população vivia. Porém, ali o Estado controlava tudo bem de perto: o trabalho, a produção e até a vida pessoal do seu povo. Nesse sistema, o Estado se apropriou das indústrias, fábricas, plantações, fazendas, terrenos. Enfim, os chineses literalmente perderam suas posses, das pequenas às grandes propriedades, que então passaram a ser todas propriedades do governo. Estabelecido o socialismo, ninguém mais podia vender nem fazer comércio, já que isso é próprio do capitalismo. Então, a população tinha que trabalhar nessas comunas, na agricultura ou na indústria. Os salários eram baixos, já para não haver acúmulo de capital, e além de tudo isso, tudo que era produzido pertencia em primeira instância ao governo, que só então redistribuía as partes à população. O grande salto à frente foi o projeto de industrializar maciçamente a China, ao ponto de gerar tanta renda que poderiam finalmente alcançar o sonho socialista da igualdade. Porém, se os cidadãos se igualaram em alguma coisa, foi no quesito da miséria. Apesar de a produção ter aumentado, os chineses não tinham fartura, nem podiam sair pegando o que quisessem. Uma vez que tudo pertencia ao Estado, este confiscava os alimentos, destinando uma parte à exportação para ser vendida, e o que ficava na China era regulado como política de exercer controle sobre o povo. Por exemplo, empregava-se o racionamento de comida em idosos, doentes, deficientes, feridos, que eram todos levados de propósito ao limite da fome para que morressem. No mais, os trabalhadores ativos tinham sua mão de obra explorada em troca de um mínimo possível, e milhões deles também morreram de doenças ou desnutrição, produzidas tanto pela falta de alimento quanto pelo excesso de trabalho. Enfim, milhões de chineses morreram, depois a China rompeu com a União Soviética e finalmente o projeto de Mao foi abaixo. Suas políticas foram descartadas e ele saiu do poder, mas continuou como chefe do Partido Comunista. Com ele fora, alguns princípios foram restabelecidos, como a propriedade privada e a possibilidade de se comercializar o que produzir. Algum tempo depois, ainda fora do poder, Mao se pôs a denunciar a existência de ideias burguesas e mentalidade capitalista, tanto no Partido Comunista, que era o único partido, quanto na própria sociedade chinesa. Então começou a mobilizar algumas massas contra os líderes políticos, se reergueu e retornou ao comando da China. Em 66, quando voltou ao poder, Mao instaurou a Revolução Cultural, uma política destinada a eliminar qualquer pensamento e mentalidade burguesa. O seu propósito era realmente ultrapassar a revolução da ordem econômica para a ordem cultural e ideológica, interferindo no próprio comportamento e nas ideias dos chineses. Com isso, a censura foi imposta, livros e peças teatrais que não condiziam com a temática socialista ou proletária foram proibidos e as informações e notícias eram todas controladas.
Dois elementos de destaque na Revolução Cultural foram o Livro Vermelho e o Exército Vermelho. O Livro Vermelho, lançado em 64, trata-se de uma coletânea de citações e pensamentos de Mao. Sua leitura era realizada todos os dias em escolas e locais de trabalho. Além disso, citações do livro eram exigidas até mesmo em trabalhos científicos. Foi utilizado para a doutrinação ideológica das massas e para o fortalecimento do culto à figura de Mao, criando em torno dele uma idolatria. O Exército Vermelho era constituído por grupos reunidos em diversas regiões da China. Continha desde camponeses e estudantes a elementos partidários e forças militares. Eles perseguiam e matavam intelectuais, professores, cidadãos em geral e membros do Partido Comunista que se opusessem a Mao. Enfim, impunham seu poder onde achassem necessário. Em 76 ele morreu e o seu projeto foi interrompido. Sua esposa, que era uma forte mulher e participara de vários movimentos, tentou sucedê-lo, porém logo foi derrubada num golpe de Estado.